Amém. É um prazer estar com vocês aí e poder compartilhar um pouco da palavra. Ah, rapaz, o prazer é todo nosso. Muito obrigado por você tão gentilmente e aceitar nosso convite, né? Estando sempre disponível para poder nos abençoar, cuidando de nós. Somos muito gratos por tua vida e nós já estamos sempre orando por você, meu querido. Amém. Como é que estão as coisas aí em Resende? Rapaz, graças a Deus, estamos. Não tem muitos casos aqui, né? Graças a Deus, o prefeito, juntamente com a equipe médica, tem feito um trabalho maravilhoso. A igreja, nós estamos abertos o dia inteiro, atendendo as pessoas. Graças a Deus, não temos nenhum dos nossos irmãos doentes ou passando dificuldade. Estamos cuidando uns dos outros. E tem sido uma bênção, viu? No sentido da nossa união, fortalecendo cada vez mais. Que bom. A gente está também preparando o pessoal para passar por essa crise em fé, né? E sempre é o nosso trabalho de levar as escrituras, levar o alento da palavra, e é isso que a gente tem feito. A igreja não está presa nas quatro paredes, né? Ela não está acorrentada, então ela flui através da internet também, e através de cada contato que a gente faz, pelas mídias sociais que temos disponibilidade. Aí é uma grande bênção poder transmitir isso. É verdade, Guto. E também para dar testemunho, né, que os alunos do Rema estão maravilhados com a excelência das aulas em vídeo, né? Tem sido muito excelente as aulas. Eles estão animados demais, viu? Alguns pensam, né, rapaz, vamos tirar uma quarentena, parece que fosse umas férias, não trabalhar, né? Mas para a gente é mais trabalho ainda, né? É verdade. Com a nossa equipe aqui, a gente começou a fazer muita coisa para poder suprir a necessidade dos irmãos, né? Eu penso também que para nós que somos cristãos, é uma oportunidade para a gente mergulhar um pouco mais na palavra. Se havia um pouco muito trabalho e muitas distrações, agora a gente tem muito mais oportunidade de ler uma literatura que edifique, que possa construir para a nossa vida, né? E vamos passar dessa crise, eu tenho certeza, Deus é por nós e a gente vai avançar. Isso mesmo, querido. E o motivo dessas lives, como eu te falei, né, é para haver essa porção da palavra, né, que ele está no seu coração, você compartilhar com todos que estão participando, né, para edificar a fé. E a gente mutuamente está consolando, exortando, né, edificando uns aos outros. Queria que você ficasse à vontade, Guto, e pudesse expressar para nós aquilo que Deus tem colocado no seu coração para nos abençoar neste finalzinho de tarde. Amém. Bom, Leto, eu vou pegar alguns versículos da palavra. Se alguém quiser pegar algum caderno, alguma coisa para anotar, né? O mesmo seu tablet, seu celular, seria bom. A gente não pode fugir do que a palavra de Deus diz, né? E sempre em momentos de crise, a gente tem que pensar no que a palavra de Deus diz. Eu estava ministrando desde janeiro em algumas igrejas, e a mensagem principal que eu trazia era sobre fé, sobre momentos de crise, você voltar para a palavra e pensar o que é que a palavra de Deus diz a esse respeito. Fazer sempre esse exercício é muito importante para a gente, é muito importante para tudo que a gente vai tomar como decisão na nossa vida. As nossas decisões, elas não podem ser balizadas pelo medo, né? O medo, ele pode nos levar para um lugar equivocado. E hoje, como se toca o terror a respeito dessa Covid-19, daquilo que está acontecendo, tantas pessoas morrendo, a gente sabe que há um pânico, não somente para a classe médica ou classe da área de saúde que está lidando na frente de batalha com esse vírus, né? Mas também tem entrado em todas as casas, em todos os lugares, através da mídia. E é importante a gente atentar que a mídia, muitas vezes, ela não vai trazer uma notícia boa, porque às vezes não dá ibope. Então, ela só vai focar em coisas que não são tão agradáveis, tão boas, são rumores de coisas ruins que possivelmente possa vir para a sua casa. Mas, olhando para as Escrituras, nós podemos estar certos de que Deus pode nos proteger, de que Deus vai nos proteger. E é bem verdade, é nela que nós podemos nos garantir, né? É nela que nós podemos segurar
a nossa vida. E eu queria começar alguma coisa aqui, essa ministração, em cima de alguns fatos que aconteceram na nossa vida aqui, dando testemunho até do pastor Bud, né? Todos sabem que ele já foi para o Senhor, mas ele deixou um legado de fé e vitória aqui para nós, que nos garante sucesso em qualquer circunstância. E, Leto, a gente mora aqui, onde eu estou, é um sítio, fica dista de Campina Grande, 13 quilômetros, né, da cidade de Campina Grande. É em Lagoa Seca que eu moro, e é numa região bonita, muito mais frio do que Campina Grande, porque se torna mais alto do que Campina Grande, que Campina Grande é uma cidade que tem 500 e poucos metros, 500 e poucos metros acima do nível do mar, então está bem alta, e Lagoa Seca é um pouco mais alta, então a gente tem um clima mais frio. Mas eu me lembro de um tempo que a gente estava vivendo aqui em Campina Grande, que alguns irmãos que eram policiais, eles ouviram falar que havia alguns assaltos nas granjas aqui. E eles foram conversar com o pastor Bud. E na conversa com o pastor Bud, eles foram alertar o pastor Bud para ter cuidado. Como a gente entra pega uma BR, entra numa estrada de terra, e essa estrada de terra conduz a gente mais ou menos 1 quilômetro para a granja onde a gente mora. E quando eles alertaram o pastor Bud, eu fiquei assim, achando engraçado a reação dele, mas vendo que ele estava combatendo aquele pensamento de medo chegar até eles. Os irmãos disseram: pastor, o senhor está sabendo que estão assaltando granjas, estão invadindo granjas lá, estão arrombando e roubando as coisas, pastor? Mas na minha não vai entrar. Aí ele disse: não, pastor, estou dizendo que vai entrar. Não vai entrar, rapaz. Confessa comigo. Não vai entrar. Ele falava assim, rapidamente. A gente brinca dizendo que ele tinha um bastão de beisebol na boca. Quando um pensamento queria chegar sobre ele, trazendo ansiedade ou medo, ele rebatia com muita força para que aquilo não criasse guarida na mente e no coração dele. Sabe, Leto? É bem verdade o que a Bíblia diz, né? Porque o nosso campo de batalha é mesmo a mente. É onde o diabo coloca sugestões, a gente recebe informações que muitas vezes traz aquela sensação de pânico, de medo, e isso é o que muita gente está hoje em dia, né? Com pânico, com medo. Pânico, com medo. Eu sei que você sabe, até a gente conversando hoje com os nossos colaboradores no Ministério, Tiago falou alguma coisa, Tiago Garcia falou uma coisa que eu achei muito interessante. Nós temos receio, medo de algumas coisas, né? Por exemplo, as mulheres e alguns homens têm medo de barata. Se vê uma barata, é capaz de subir em cima da mesa e alguém tem que socorrer essa pessoa, né? Esse é um receio simples, mas que a gente pode falar. Pastor Bud, ele não tinha esse medo. Certa vez eu ia na casa dele, ele matava a barata com a mão. Não tinha, o pensamento dele era que era algo inofensivo. Sabe, você pode construir na sua vida algo forte com respeito a qualquer situação que você deseja. E como é que nós conseguimos isso? Isso é importante a gente saber. Às vezes as pessoas não entendem que as nossas palavras, elas moldam o nosso mundo, né? E você pode viver protegido e em paz por causa das suas palavras. E lá em Provérbios, capítulo 6, no versículo 2, ele diz: estás enredado com o que diz os teus lábios e preso com as palavras da tua boca. É interessante isso, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que as palavras que nós falamos, elas podem enredar a nossa vida. Então, eu tenho que ter cuidado daquilo que eu assimilo na minha mente e daquilo que eu vou falar, porque isso pode comprometer a minha vida, pode comprometer o ambiente da minha casa, e eu preciso tomar cuidado para que essas coisas não tornem um ambiente que é para ser de paz na casa, um ambiente de instabilidade, de medo, de fracasso, né? E é ouvindo a palavra, é mesmo olhando a palavra que a gente vai sair dessas situações. Lá em Provérbios, também 18, 21, diz que morte e vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza como do seu fruto. É interessante isso também, né? A Bíblia não diz que é aquele que fala demais ou que fala de menos. A Bíblia diz que é aquele que bem utiliza a língua. A Bíblia também diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, eu sempre digo, a fé está ligada naquilo que você tem no coração e que sai com a sua boca.
O irmão Reagan sempre falou isso, né? O pastor Bud, ele era, se você ouvir as ministrações do pastor Bud, era a ministração que ele sempre falava. Falava sobre integridade, sobre fé, sobre batismo no Espírito Santo. Essas coisas todas que o pastor Bud falava, nos trouxe até aqui. E é o que nos vai levar até o ponto que Deus tem para nossas vidas. E nós não podemos arredar dessas convicções, dessas bases que nos trouxe aonde nós estamos. E sempre temos que voltar para estar analisando. Aí, Leto, eu gostaria que o pessoal, vocês que estão em casa, abrisse lá no Salmo 103, porque é importante a gente ver como os antigos, eles venceram as dificuldades no Velho Testamento. E esse salmo é um salmo de Davi, e a Bíblia apresenta de uma forma muito poderosa esse salmo. Ele diz no capítulo 103 do Salmo, no versículo 1, ele diz assim, olha, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Veja, a gente conhecendo a vida de Davi, a gente sabe que Davi passou por muitas circunstâncias. Foi perseguido, ele lidou com leão, lidou com urso, lidou com gigante, lidou com um falso irmão, que era o Saul, né? Um rei que estava perseguindo ele. Então, ele passou por muitas dificuldades. E Davi teve a oportunidade de ter que lidar com aquela conversa que você tem interior, negativa, né? Aquela conversa que faz que você não vai conseguir, não vai avançar. Nessa situação que nós estamos vivendo, traduzindo para o dia de hoje, é um medo que tenta se instalar na nossa vida, na nossa casa, pensando que se a gente pegar essa doença, a gente vai morrer. Leto, eu vi um áudio aqui de uma pessoa da área de saúde e, rapaz, ela estava em pânico, né? Assim, com a possibilidade dela pegar esse vírus. E ela é da área de saúde, é uma pessoa preparada para lidar. Mas mesmo assim estava em pânico. O governo brasileiro está levantando psicólogos, terapeutas e também pessoas da área social para tentar aconselhar esses médicos que estão em pânico. Alguns estão com cuidado por causa da sua casa, dos seus pais, da sua família, um cuidado misto. Mas termina se abrindo para um medo, né, de pegar alguma coisa, e quando você se abre para isso, termina você adquirindo. E sabe, Leto, olha, o Davi, ele é muito esperto. Ele poderia estar sentindo o que nós hoje podemos estar sentindo, o receio de contrair um vírus ou qualquer outra coisa, mas ele não deixava a palavra sair da sua boca. Quando ele via que poderia perturbar, ele falava a palavra. Ele diz, olha, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E ele começa a narrar os benefícios que ele tinha na aliança que ele tinha. Por exemplo, no versículo 3, ele diz, é ele quem perdoa as tuas iniquidades, é ele quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus feitos, os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e passivo, misericordioso e benigno. Sabe, Leto, Davi tinha a aliança que ele tinha com Deus na sua boca. É isso que falta a muito cristão. Se você se abre para um pensamento de medo, logo em seguida um espírito começa a te induzir, começa a trazer alguns pensamentos concernentes a ti. E eu escrevi, assim, eu coloquei algumas coisas bem simples que um cristão ele pode fazer, simples mesmo, mas que não deixa de ser poderoso. Porque algumas coisas de Deus, elas são simples, que confundem muitas vezes os sábios. Mas são simples coisas que a gente pode fazer. Qual é? Você poderia escrever num papel, na sua casa, fazer um exercíciozinho. Hoje, a preço de hoje, qual é o problema que você tem enfrentado? Qual é o medo que você tem para o futuro? É desemprego? É pegar esse vírus? É seus filhos no colégio não ter condição de pagar colégio? Qual é o medo que você tem hoje? Escreva no papel. É o primeiro ponto que eu gostaria de dizer para você. A segunda coisa é pegue uma concordância bíblica. Simples. E procure versículos que falam sobre essa situação que você pensa que pode viver.
procure versículos que ajudam você a aprender o que Deus pensa sobre a situação. Se você pegar, essa é o segundo ponto, pegar uma concordância, todo mundo tem, ou se você está com a internet, procura na internet, né? Vai te dar alguma ajuda com respeito a isso. Bota lá medo, né? Procurando na Bíblia sobre medo, vai trazer alguns versículos para isso. Então, ou mesmo numa concordância. Então, procura, anota. Em terceiro lugar, pega uma folha e escreva isso, né? Escreva esses versículos, personalizando, assim, colocando para você. Por exemplo, você pode colocar, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Coloca teu nome lá. Eu sou mais do que vencedor. Coloca esses versículos personalizando para você mesmo. É o terceiro ponto. O quarto ponto pega o papel que você colocou seus problemas e anotou seus problemas e jogue fora. E fique só com a solução. Que é a palavra de Deus. Somente isso. Aí carregue esse papel com você. Talvez seja uma necessidade de emprego, talvez seja uma necessidade de dinheiro, talvez seja uma necessidade na área de saúde, mas pega isso e medita sobre isso. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas, todos nós estamos no mesmo barco. E se nós sabemos que estamos no mesmo barco, o mesmo remédio serve para todos nós. Verdade. Amém? Se você pegar o remédio da palavra, você vai ver que esse remédio vai dar jeito à sua vida. Aí, para começar a encerrar, eu acho que eu já estou num tempinho bem avançado, né? Mas para começar a encerrar, todos nós sabemos daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. E nós sabemos a história dela, como ela estava sofrendo, né? Ela vinha sofrendo da hemorragia há 12 anos, né? E a Bíblia fala que ela não tinha condição de resolver. Ela tinha tentado tudo com os médicos, né? Tinha tentado todas as possibilidades, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, porque quando você está com uma dificuldade, com um problema, você busca solução em algum lugar, né? E ela buscou nos médicos, mas ela não conseguiu resolver, não conseguiu sair da situação. E a Bíblia é bem clara, né, que ela ouviu falar de Jesus. E é interessante essa passagem, porque até ela ter escutado, nada tinha acontecido. Por mais que ela tinha buscado todos os médicos, ela tinha buscado aquilo que cabia a ela, o que estava no controle dela, nada tinha resolvido. As tentativas dela eram para resolver o problema, mas nada tinha resolvido. Mas um dia, diz a Bíblia, que ela ouviu falar de Jesus. Eu acredito que ela deve ter aberto a sua televisão espiritual lá, a sua mente, para imaginar, né? Imaginar, rapaz, se Jesus curou um leproso, se Jesus curou uma pessoa que era cega, se Jesus curou um surdo, um paralítico, ele pode me curar também. E sabe, Leto, a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Mas veja que até então ela estava buscando solução natural, não havia. Os recursos naturais, eles são escassos. Nós não temos um antídoto natural para o Covid-19. Não temos. Mas temos um espiritual. E a tua fé, ela pode elevar o teu sistema imunológico. Como você enfrenta a dificuldade, como você encara ela, como você está disposto a passar por ela. Isso fala a sua fé e sua vida, seu corpo, seu organismo vai acompanhar a sua fé. Eu tenho certeza disso. Essa mulher, a Bíblia diz no capítulo 9 de Mateus, versículo 19, diz assim, que uma mulher seguia, no versículo 20, e eis que uma mulher o seguia, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, e veio por trás dela e lhe tocou a orla das vestes. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. É interessante essa passagem, né? Porque ele fala exatamente isso, que ela construiu a fé dela. Veja, não foi Jesus que curou aquela mulher. Jesus foi o agente passivo na situação. Foi Jesus que foi lá desejando curar ela. Jesus viu ela doente e ele foi lá para curá-la. Não. Jesus, ele estava passando por ela. Ela foi atrás de Jesus e tocou a orla da veste. Sabe, irmãos, a nossa fé toca em Deus. A nossa fé faz uma conexão. Mas como é que nós construímos isso?
quando nós começamos a declarar. Eu sempre falo para os Amém. irmãos que existem declarações de fé e existem declarações para a fé. Você precisa fazer as duas. Você precisa declarar para começar a ouvir a palavra para você mesmo e começar a gerar fé no seu coração. Várias vezes na Bíblia, Jesus disse, faça-se conforme a sua fé. Então é conforme nossa fé. O que nós estamos crendo? Irmãos, guarde o seu coração, guarde a sua vida através da palavra de Deus. Se eu fosse você, eu não gastaria muito tempo ouvindo muitos noticiários. Você já sabe como é que está. Eu sei que você precisa se informar, é verdade. Você precisa saber do que está acontecendo, os decretos que são estabelecidos. Você precisa saber se dá para ir, se não dá para ir, se dá para sair de casa, se dá para levar seu menino para a escola ou não. Isso a gente vai ter que obedecer às autoridades locais, né? Isso é normal. Mas você não precisa se abrir tanto para os noticiários que você fique com medo e o medo te trave. Você precisa dar mais ouvido à palavra de Deus. E em Provérbios, para encerrar essa parte, Provérbios capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Essa passagem é uma passagem significativa. T.L. Oswald, ele dizia uma coisa interessante, se você deixar os seus olhos fixos na palavra de Deus o suficiente, você vai se ver possuindo aquilo que a Bíblia diz que é seu. Muito bom. Se você deixar os seus olhos atento às palavras de Deus, você vai se ver possuindo aquilo que Deus diz que é seu. Que você creia nisso, que você celebre a palavra de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 118 que na tenda do justo há uma voz de júbilo. Você não precisa estar desesperado. Existe uma voz de júbilo, uma voz de louvor, um cântico de vitória. E é esse cântico de vitória que te leva numa condição de segurança, de provisão e proteção da parte de Deus. Ainda que haja escassez no mundo, você não está sem Deus. Nosso Deus é teu amparo, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E começando a encerrar, Léo, deixa eu te passar somente um versículo mais, lá no Salmo 23. Vê só, é um salmo que todo mundo sabe de cor, não é? Pode ler à vontade em casa, algumas casas estão com ele aberto. E eu acho muito interessante essa passagem. Ele diz assim no versículo 3, 4, aliás, ele diz no 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O autor desse salmo, o salmo de Davi, é Davi, e ele diz assim, ainda que eu ande. Ele não diz que você tem que andar, que é preciso caminhar no vale da sombra da morte, ainda que você ande. Você não tem que andar lá. Você não tem que pegar essa Covid-19. Não tem. Mas, ainda que você pegue, você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ficar como os outros que não têm esperança. Nós temos uma esperança, nós temos um socorro. A Bíblia diz no Salmo 46. A Bíblia diz no Salmo 46, né, que vai reverter a sua também. Então não fica desesperado. Não é hora da gente ficar como os outros que não têm esperança, porque nós temos. Nós temos esperança e podemos caminhar seguros, porque Deus, Ele sabe nos conduzir em triunfo. Essa é a palavra da fé que a gente prega. E é dela que nós tomamos posse e nos guardamos para viver essa vida como Deus quer. E olha que Deus vai levantar cada um de vocês como referenciais. Irmão, não tenha medo da doença, não tenha medo de nada, porque só existe uma solução, é o Evangelho. E o Evangelho ele dá a solução para a Covid-19 ou qualquer diabo que venha com um número na frente. Ele vai resolver a situação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Leto. Eu fico animado, fico alegre. A gente poderia passar muito tempo aqui. Bom demais, Guto. Guto, você poderia orar por nós? Posso sim.
Pronto, ora por todos que estão conectados e os que vão conectar também, né? Amém. Queridos, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos pastores, vi que tem alguns aí, né, que estão por aí. Isso. Nós estamos trabalhando para fornecer material assim para você ter condição de estudar. Eu sei que cada um faz seu devocional. Eu oriento a cada um de vocês que, por exemplo, está na igreja de Resende, se conecta com a igreja de Resende, assista aos cultos. Tem um trabalho feito pela equipe da igreja de Resende, que é muito importante, sabe? Assim, é um trabalho de cozinha mesmo, né? Cozinhando a comida. Valoriza a tua igreja local, valoriza os irmãos que estão trabalhando para trazer um alimento para você. Eu sei que hoje na internet você tem uma opção grande demais, vasta. Mas, irmãos, quando você estiver voltando para a sua igreja, você deve lembrar, quando tiver tudo normal, você vai para a sua igreja local e é lá onde o pastor vai te assistenciar, fazer visita, aconselhamento, vai orar por você nos momentos difíceis. É o teu pastor que vai fazer isso. Então, valoriza o trabalho do teu pastor, valoriza o trabalho da tua igreja e você vai estar abençoando o corpo de Cristo para se tornar mais forte. Não é hora da gente se dispersar com tantas opções. Assiste primeiro, congrega primeiro online na tua igreja, depois você pode viajar por outras igrejas e abençoar também o corpo. É minha orientação para você. Mas aos pastores que estão por aí, muito obrigado pela sua participação e aos irmãos, né? Nós temos orado aqui constantemente pelos irmãos da igreja. Irmãos, nós não somos muito gratos a você. Essa família Verbo da Vida, ela cresce demais. Nós não temos, assim, crise que possa parar essa visão. Aleluia. Estava uma irmã lá na França, né, dizendo que estavam convidando pessoas para participar do culto online da igreja. E hoje o mundo está desesperado. Você pode convidar pessoas para participar da sua igreja, um culto online com o seu pastor. Ela contava para a gente que uma muçulmana assistiu a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez ela recebeu Jesus através da internet. Então convida pessoas, elas estão desesperadas. Nós não, porque nós temos um Deus, temos uma salvação. Meu conselho a você, valoriza, celebra o trabalho dos irmãos aí da sua igreja. Vai ser uma grande bênção. Amém? Posso orar por você? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse encontro, Pai, que é um encontro divino através da internet. Eu quero agradecer por todos os irmãos que estão ouvindo e por aqueles que ainda vão ouvir a Tua palavra através desse link que vai ficar disposto na rede social. Eu quero Te louvar, Senhor, por essa palavra chegando aos corações e para que eles sejam fortalecidos com todo vigor na Tua palavra, Pai. Que eles tenham revelação e que da mesma forma que aconteceu com outros, Pai, com um versículo avivando no seu coração, como aconteceu com o irmão Rega, o Senhor avive o versículo no coração deles, que seja Marcos 11:23, Pai, que seja avivado no coração dos meus irmãos, e eles passem por essa circunstância, por esse problema de cabeça erguida, sabendo que nós temos um Deus, nós temos a Tua palavra, e nós temos uma aliança que nos garante provisão, proteção e saúde divina. Eu te louvo, Senhor, por você guardando a vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Guto, mais uma vez, obrigado, viu, pela palavra, uma bênção, muito edificante, fui muito edificado essa porção da palavra de Deus, viu? E sabe que essa igreja aqui te ama muito. Amém? Amém. Gostei demais de estar com vocês naquele momento da formatura, né? Foi um tempo rápido, foi bom. Mas foi um tempo maravilhoso para a gente, sabe? E eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade para estarmos juntos. Eu quero também dar uma saudação para a Leila e para suas filhas, viu? Obrigado. Sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso, continua, seja forte, fervoroso nessa crise, nessa situação, porque Deus tem nos levantado mesmo com a palavra que provoca o diabo, provoca a circunstância, provoca situações que vêm contra nós, né? E essa palavra é a palavra da verdade que nós cremos. Aleluia. Eu também quero agradecer pelo seu cuidado, por toda auxílio, né, assistência que o Ministério Verbo da Vida, e você representa tantas pessoas que estão envolvidas na parte de mídia, né, e a diretoria, e tem feito um trabalho maravilhoso, né, nos ajudando muito, nos assistenciando. E nós somos gratos a Deus por tudo isso, viu? Amém.
Deixa eu dar uma indicação de um livro, Leto. Eu vi que você indicou da Mama Jane. Olha, quem não conhece um pouco da história da Mama Jane, a superação que é a vida dessa mulher, eu gostaria de você pegar essa indicação. Mas tem um também do irmão Reagan que eu sempre leio, né, constantemente. E eu ensinava no Rema durante um tempo, agora eu não estou ensinando mais no Rema, quando eu ensinava Fundamentos da Fé. E eu sempre me baseava na leitura desse livro para poder indicar para os irmãos e para poder passar a matéria. Esse livro é esse aqui, ó. Cursos de Estudos da Fé. É porque fica meio de cabeça para baixo, né? Fica meio... Mas é um livro grande, né? Um livro grande. Eu até coloco ele com a espiral, porque de tanto ler, ele vai soltando as páginas, né? Mas é maravilhoso esse livro, você pegar e você anotar algumas passagens para meditar, sabe, irmão? Esse é um tempo que você pode pegar. Eu sei que tem outras literaturas que você pode ler, talvez você não goste muito de ler, talvez sobre fé, mas é muito importante. Você vai lá, se depara com a Galeria da Fé lá em Hebreus 11, você vai ver mais ou menos 19 personagens que venceram as dificuldades pela fé. Então, é pela fé que a gente vence essas dificuldades. Então, você pode pegar um livro como esse e auxiliar. Tem outros do irmão Reagan, que é um pouco menor, que fala algumas coisas do que ele fala aqui. É um livro Novos Limiares da Fé, que é maravilhoso também. E você pode pegar e vai construir muito para você nesse tempo. Beleza? Bom demais. Glória a Deus. Amém, Leto. Muito obrigado, viu? Amém. E quem tem o Rema, já tem a Luminai, você tem a oportunidade de ir lá, né? Nós temos 25.000 horas de aula lá na Luminai. Temos os podcasts também, que você pode pegar, né? Ouvir ministrações, no verbodavida.com, você entra lá e você vai ter a opção variada. Tantos ministros bons que têm pregado a palavra da fé, que vai auxiliar você nesse tempo de quarentena. Aleluia. Glória a Deus. Ô, irmãos, que tarde maravilhosa. Querido Guto, eu já vou te liberar. Muito obrigado, Amém, viu? Mais uma vez. E uma tarde edificante e maravilhosa. Todo o nosso abraço, toda a família, a Suelen, que também vai estar na live na próxima semana, viu? Aí, que coisa boa. Vai estar junto com Leila. Imagina. Eita! É fogo todo, né? Tem uma cachorrinha aqui. Um forte abraço, querido, viu? Valeu, Leto. Dá um abraço a todo mundo por aí. Ó. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e a gente se encontra novamente. Valeu, querido. Aleluia. Deus é bom.